Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero conversar com vocês um pouco sobre algumas coisas que têm me preocupado nesses últimos dias, e eu não sei se todos que vão ter acesso a esse vídeo já leram a carta de Judas. Se vocês não leram a carta de Judas, eu os convido a lerem a carta. Ela é uma carta pequena, um capítulo só, se encontra antes do livro do Apocalipse, bem no finalzinho da Bíblia. Por que eu estou fazendo essa proposta? Porque quando eu leio a carta de Judas, a sensação que me dá é que Judas estivesse hoje escrevendo exatamente para os nossos dias. E isso me preocupa muito, porque a carta de Judas é uma carta que traz uma advertência seríssima diante das coisas que têm acontecido, e tem também ela tem uma convocação para que os cristãos possam se levantarem numa batalha pela fé cristã. E eu gostaria de ler aqui, para nós refletirmos um pouco, o que está escrito no versículo 4, diz assim, no versículo de número 3, o melhor: Amados, embora planejasse escrever-lhes com todo empenho sobre a salvação que compartilhamos, entendo agora que devo escrever a respeito de outro assunto e insistir que defendo a fé que, de uma vez por todas, foi confiada ao povo santo. Pois alguns indivíduos perversos se infiltraram em seu meio sem serem notados, dizendo que a graça de Deus permite levar uma vida imoral. A condenação de tais pessoas foi registrada há muito tempo, pois negaram Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Perdão. O que eu quero aqui refletir com vocês é que nós temos presenciado nos nossos dias um movimento no meio cristão, e um movimento que tem assim como destaque no pensamento o amor ao próximo. E por ser exatamente um movimento que centraliza no amor ao próximo, tem a facilidade de atrair muitas pessoas. E aqui é claro que não estou me opondo à necessidade de amar ao próximo, uma vez que o próprio Cristo ensinou que nós devemos amar ao próximo. O grande problema é que em tais movimentos, muitas das vezes acabam mutilando alguns textos bíblicos para favorecer a ideia do amor ao próximo. A própria fala de Cristo diz que nós devemos amar a Deus acima de tudo, né? E ao próximo como a nós mesmos. Então, o amor a Deus vem em primeiro lugar, depois o amor ao próximo. O amor a Deus exige do ser humano uma relação vertical, uma relação do ser humano com Deus, que reconhecem em Deus o soberano e que, portanto, a sua criatura deve se submeter à sua vontade e à sua soberania. Quando se mutiliza... Perdão, tive que me interromper aqui porque estava passando um carro de som,
mas como eu ia dizendo, quando se mutila uma parte das Escrituras, o que acontece é que há uma compreensão equivocada, até mesmo com relação ao amor de Deus para com o ser humano. E esses movimentos centralizados no amor ao próximo têm ganhado força e têm ganhado muitos adeptos de maneira fácil entre aqueles que são conhecidos, que ficaram conhecidos como os desigrejados. Esses têm adaptado muito bem a teologia disseminada por alguns grupos ou por alguns influentes com a centralidade no amor de Deus. Entre os americanos, a igreja emergente americana, ela tem a sua teologia voltada para o teísmo aberto, e a proposta dessa igreja emergente é apresentar um evangelho que possa trazer ou ofertar mais generosidade para com o ser humano. E nesse segmento, propõe-se receber as pessoas homossexuais, essa inclusão, sem que essas pessoas sejam orientadas em mudar as suas orientações sexuais. E aqui nós vemos perfeitamente que a ênfase nessa inclusão dessas pessoas de minorias, muitas das vezes rejeitadas na sociedade, ela tem essa ênfase no amor ao próximo, mas ao mesmo tempo não propõe uma mudança de atitude. E aqui eu quero falar com bastante amor, para que não seja interpretado de forma errada, como se eu tivesse aqui me posicionando como alguém de sentimento homofóbico de forma alguma. No Brasil, surgiram algumas pessoas, alguns líderes, propondo a atualização da Bíblia. Mesmo que não seja uma atualização no sentido de reescrever a Bíblia, mas uma atualização no sentido de dar ao texto bíblico um novo significado, que possa acolher essas pessoas sem que elas sejam orientadas à mudança de atitude. O que nós vemos, na verdade, é um amor às pessoas, e isso é bíblico. Amar as pessoas, amar o próximo é um ensinamento cristão. O que às vezes não é ensinado e passa desapercebido por muitos é que na fala de Jesus, Jesus nos instrui a amar as pessoas e não o pecado, seja ele de cunho sexual ou não. Portanto, nós devemos amar as pessoas e acolher todas as pessoas, mas ao mesmo tempo orientá-las de forma bíblica aquilo que a Bíblia nos aponta como pecado. Essa deve ser a forma bíblica e de expressar o amor cristão. Quando nós percebemos que o mundo que nós vivemos
hoje dominado pelo pensamento filosófico relativista, né, onde você não tem uma verdade absoluta, tudo se torna relativo. E qual o problema do relativismo filosófico? O relativismo filosófico, ele acaba deixando o homem sem princípios que possa nortear o homem na sua jornada e nas suas escolhas, onde o homem possa ter capacidade de enxergar, discernir entre o certo e errado, onde tudo é relativo, não há certo e errado, é certo aquilo que eu acho que é certo, e errado aquilo que eu acho que é errado. Mas na fala cristã, para os cristãos, a Bíblia é a palavra de Deus e ela não pode ser relativizada. A Bíblia não pode ser relativizada. O relativismo filosófico acabou, assim, influenciando a teologia e gerando o liberalismo teológico. E nesse liberalismo teológico, o que nós vemos é exatamente um meio de uma teologia que busca justificar todas as práticas pecaminosas. Utilizam muitas das vezes da palavra graça para justificar o pecado, quando na verdade a graça ela deve e ela foi nos dada para não justificar o pecado. E aqui nós chegamos no ponto que nós lemos na carta de Judas. A graça não pode ser utilizada para justificar o pecado, mas para justificar o pecador. A graça foi nos concedida para justificar o pecador e não justificar o pecado. Vivemos um momento de desconstrução de postulados que anteriormente foram até defendidos e cridos por esses que estão hoje nas lideranças, propondo uma teologia da desconstrução, a teologia de desconstrução de valores, muitas das vezes, tradicionais. E valores tradicionais que estão fundamentados na própria palavra de Deus e que hoje são negligenciados por lideranças que, em nome do amor de Cristo, têm defendido uma teologia onde não é mais possível falar de disciplina. O que nós vemos nessa teologia da desconstrução nada mais é do que uma influência filosófica do pensamento de Nietzsche, chamado martelo de Nietzsche. Aquela linguagem metafórica do martelo de Nietzsche tinha como o objetivo desconstruir os valores cristãos, desconstruir os valores da tradição, os valores cristãos tradicionais. A grande ideia era libertar as pessoas das amarras dos sistemas tradicionais. Quem nunca ouviu hoje líderes dizendo que estão propondo um evangelho para libertar as pessoas das amarras da tradição, das amarras da religião? Não sabem essas pessoas que eles estão sendo influenciados pelo pensamento filosófico nietzschiano. E aqui, a Bíblia, segundo o olhar dessas pessoas, eles enxergam em Cristo como se Cristo tivesse vindo com uma missão.
e a missão de Cristo fosse a missão de desconstruir a teologia e a interpretação dos teólogos dos tempos de Cristo. A missão de Cristo era unicamente desconstruir a má interpretação dos teólogos do seu tempo. Baseado nesse tipo de pensamento, não compreendem e não buscam uma profundidade maior daquilo que é a missão real de Cristo. E a missão real de Cristo é exatamente salvar a alma do homem. Em nome de um amor ao próximo, muitas das vezes conduz o próximo por um caminho onde a graça não o transforma, onde a graça não convida a reflexão e o arrependimento e a mudança de vida. A Bíblia, nesses grupos, acabam sendo, muitas das vezes, apenas um livro de narrativas e não um livro de proposições, de preceitos e normas a serem observadas, a serem seguidas. Quando a Bíblia é apresentada apenas como um livro de narrativa, fica fácil colocar na Bíblia qualquer tipo de interpretação e pensamento. Fica fácil, na verdade, manipular os textos bíblicos para favorecer um grupo ou outro, ou para favorecer um tipo de vida que, no pensamento da nossa geração, da nossa atualidade, precisa ser justificado. E aí, temas como divórcio e homossexualidade acabam ganhando uma interpretação que seja contextualizada ao momento em que nós vivemos. E a luta e a grande batalha é para dar aos textos bíblicos um novo significado que possa abraçar as pessoas diante de tais temas, de forma que não seja visto esses temas como algo condenado à luz das Escrituras. Já se ouviu que a grande proposta, muitas das vezes, é que você deve ir para o Evangelho de Jesus Cristo e ler os evangelhos de Jesus sem a ótica do sistema religioso. Embora a intenção por trás de tal proposta seja boa, essa é uma proposta que não se sustenta. Nós vivemos em um mundo onde nós temos, cada um de nós, uma cosmovisão, né? Nós temos uma forma de enxergar o mundo que nós fomos construídos com essa visão. Ir para o texto bíblico sem a ótica de um sistema religioso, de uma forma religiosa, como se isso fosse possível, em nome de um amor cristão, muitas das vezes nós acabamos abraçando uma graça que não justifica o pecador, e sim o pecado. Uma graça onde não há lugar para a disciplina, não há lugar para um Deus que ira, não há lugar para um Deus que pune. Ora, quando eu vou e deixo de lado a visão que muitas das vezes me foi apresentada na religião aonde eu congrego, sem avaliar essa visão, apenas deixando de lado, apenas abandonando tal visão, qual é o próximo óculos
que vai me fazer ler o texto bíblico, senão o óculos de uma nova realidade, o óculos da realidade que nós estamos vivendo, de um pensamento que norteia a nossa geração. E qual o pensamento que norteia a nossa geração? Se não o pensamento da desconstrução dos valores e éticos de morais cristãs, vivido e conduzido pela tradição e pela ortodoxia cristã que chegou até aqui. Aí criamos, a partir de uma nova influência, agora de uma filosofia anticristã e de uma filosofia, muitas das vezes, pautada no humanismo, onde o que deve guiar o nosso olhar ao texto bíblico é o amor ao próximo e não o amor a Deus. E aqui nós mutilamos a própria fala de Cristo. Devemos olhar para o Evangelho como aquele que apresenta um Deus que ama, mas um Deus que ele determina normas e condutas a serem seguidas, a serem observadas. Ou seja, quando eu tiro os óculos da tradição, da ortodoxia tradicional, para abraçar uma nova ótica pautada no humanismo, pautada muitas das vezes numa rejeição à tradição, nos valores tradicionais, como se estivesse aqui abraçando a linguagem metafórica de Nietzsche. Vamos desconstruir os valores que nos trouxeram até aqui, vamos desconstruir a religião, o ataque ao sistema. Essa era a proposta de Nietzsche, o ataque ao sistema, a desconstrução. Será que não há quem possa, nesse momento, abrir os olhos para o que está por detrás dessas coisas? Será que ninguém está sendo incomodado como eu fui incomodado ao ver esses ataques, ao continuar vendo esses ataques, criando pessoas com rejeição ao ato de congregar muitas das vezes, criando pessoas com rejeição a uma instituição, uma denominação cristã, onde se possa alguém congregar e servir a Cristo, como se todos os males da sociedade presente em nossos dias fosse causada pela instituição religiosa, seja ela A ou B. Ou seja, defende-se na sua abordagem teológica Cristo como a chave hermenêutica. E aqui nós precisamos entender essa ideia de Cristo como a chave hermenêutica. Alguns vão dizer que a chave hermenêutica seria a história da redenção, que nós vemos em toda a Bíblia e devemos enxergá-la em toda a Bíblia. Mas na história da redenção, Cristo está inserido como centro dessa história. Portanto, Cristo pode ser visto como chave hermenêutica desde quando a Bíblia não seja tirada do seu todo. Desde quando os evangelhos não sejam desvinculados da Bíblia como um todo. Muitas das vezes aqueles que defendem Cristo como a chave hermenêutica tendem-se a rejeitar textos bíblicos, tendem-se a rejeitar a fala de Paulo, ou a fala de Pedro, ou a fala de Judas, que é o que nós lemos aqui. O que interessa é os evangelhos. O que interessa é o que Cristo disse. Como se os apóstolos de Cristo estivessem ensinando alguma coisa contrária àquilo que Cristo quisesse que eles ensinassem. Como se os apóstolos de Jesus não tivessem sido inspirados pelo Espírito Santo para orientar a igreja na forma
com o qual ela deveria nortear os seus passos. Como se não fosse o próprio Cristo que tivesse revelado para Paulo o Evangelho. Alguns chegam a separar e dizer que o que nos interessa é só Paulo. Outros, o que nos interessa é só o que Cristo disse. Recentemente ouvi um comentário de alguém que foi em um determinado seminário de uma igreja e ele reclamou porque naquele seminário só se falara de Paulo e não se falara de Cristo. Como se falar de Paulo fosse algo ruim, como se falar das coisas que Paulo ensinou para a igreja fosse algo ruim, que deveria ser desconsiderado. Ali naquele seminário só deveria falar daquilo que Cristo falou nos seus evangelhos. Olha como que as pessoas estão tão longe daquilo que se propõe a palavra de Deus como um todo. Cristo como chave hermenêutica deve ser entendido, Cristo como presente em todas as Escrituras. Devemos ir para as Escrituras de forma a observar a harmonia que existe em todas as Escrituras. A grande dificuldade desses grupos nesses últimos dias é enxergar um Cristo que defenda, um Cristo que pune. A grande dificuldade dessas pessoas nesses dias é enxergar um Cristo que defenda a necessidade de disciplina na igreja. Ora, o que importa é o amor, vamos abraçar todo mundo, mas desde quando o amor exclui a disciplina? O pai que ama disciplina o filho porque ama. Vamos ver aqui, essas pessoas acabam esquecendo do que o próprio Cristo falou sobre a disciplina no Evangelho. Evangelho de Mateus, capítulo 18, diz assim: Jesus está falando sobre o perdão do pecado de um irmão. E ele vai orientar: ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Ora, Cristo está falando aqui da necessidade de correção, de disciplina. Um texto, muitas das vezes, negligenciado por esses grupos que estão enfatizando o amor ao próximo e não consegue apresentar para o próximo um Cristo que propõe mudança, e mudança radical, por amor ao Evangelho. Um Cristo que, sim, abraça com amor e perdoa quem quer que seja, mas que também tem poder para transformar quem deseja ser transformado. Mas um Cristo que julgará no futuro, um Cristo que estabelecerá juízo. E aqui, esse versículo, aqui muitas das vezes bem mal utilizado por aqueles que não congregam e não gostam de congregar. Diz assim: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali Cristo está. Então não importa, eu não preciso estar congregando, eu não preciso fazer parte de uma comunidade. Eu posso ficar simplesmente na minha casa. Ora, a fala de Cristo aqui, ele está falando primeiro de 2 ou 3 para o intuito de estabelecer a disciplina, de levar as pessoas, de corrigir 2 ou 3. Por quê? Porque está voltando-se para o princípio do Antigo Testamento. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmado. Então 2 ou 3 deveriam estar ali para tentar levar aquele pecador ao arrependimento, com amor. Mas se aquela pessoa insistisse em permanecer no pecado,
que ele deveria então ser levado para a igreja. Ora, mas a igreja, não dizem por aí, igreja sou eu, igreja é a minha casa. Como? Como se o próprio Cristo está dizendo, leve à igreja. Ele está dizendo que a comunidade, levar a igreja é levar a comunidade, onde a pessoa está inserida como cristão, para que essa pessoa possa, diante da comunidade, ser levado ao arrependimento, mas ele é livre. Se caso ele decidir permanecer no seu erro, que ele deve ser considerado não mais como pertencente aos cristãos. Aí entra a ideia, que é a ideia da exclusão, caso que deve ser observado em última instância, mas que faz parte da disciplina cristã. A disciplina deve ser sempre com o intuito de recuperar e de trazer de volta aquele cristão para o caminho certo, para que ele não venha se perder. E eu pergunto a você que me ouve, isso não é amor? Ou o amor seria deixar a pessoa no seu pecado, caminhando no seu pecado, e lá no final descobrir que será condenado porque não se arrependeu? Isso é amor? Eu me lembro de uma experiência contada em determinado momento por alguém que estava sendo condenado à morte. E naquele momento que ele foi condenado à morte, se eu não me engano, a experiência dizia que ele queria falar com a sua mãe. E quando a mãe chegou, ele me parece que, se eu não tiver enganado, ele mordeu na orelha de sua mãe e ele disse que estava sendo condenado à morte, porque por culpa da mãe, porque a mãe não corrigiu quando criança, não corrigiu quando ele precisou de ser corrigido. Ora, quem ama disciplina, e a disciplina é um gesto de amor que conduz a pessoa à reflexão e ao arrependimento com o intuito maior de salvar aquela alma. Assim, nós precisamos ter muito cuidado com essa teologia do amor ao próximo, que dispensa o amor a Deus acima de todas as coisas. Dessa teologia do martelo de Nietzsche, da desconstrução dos valores éticos cristãos tradicionais que nos trouxe até aqui, da desconstrução de uma ortodoxia sadia que conduziu as nossas vidas até esse momento. Cuidado, cuidado com aquilo que nós estamos ouvindo. Que Deus possa te dar luz, que Deus possa tirar dos seus olhos a venda que alguém colocou, para que você não enxergue a verdadeira luz. A verdadeira luz é a luz da palavra do Senhor. Estamos vivendo dias onde a carta de Judas, ela está como se estivesse escrita exatamente para essa geração. Leia a carta de Judas. Preste atenção. Siga as orientações. E o amor de Deus te dará, e a graça de Deus envolverá o seu coração e salvará a sua vida. Que o amor de Cristo abrace cada um que está ouvindo essa mensagem. Que possamos juntos batalhar pela fé que foi dada de uma vez por todas ao povo santo. A fé que foi dada de uma vez por todas ao povo santo é os ensinamentos que contém nas Escrituras Sagradas e que não precisa e não deve ser mutilado e nem dado às Escrituras uma nova atualização com o intuito de abraçar o ser humano que escolhe viver. O ser humano é livre para viver como ele quiser viver. Ninguém está condenando qualquer pessoa na sua liberdade. Você é livre para crer ou não crer. Você é livre para conduzir a sua vida conforme você quiser conduzir a sua vida. Mas a Bíblia tem que ser, para nós cristãos, a regra de fé e conduta do nosso viver. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus.